Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje o Fala Carlão está na sede da CNA em Brasília, onde vai acontecer, já está acontecendo, um evento chamado Pré-COP, para debater os temas que vão acontecer de Baku, que acontece agora em novembro, até Belém, que é em novembro do ano de 2025 aqui no Brasil, a COP30. E aqui do meu lado, o Alexandre. O Alexandre é o seguinte, ele é chefe-geral da Embrapa Agroenergia. E a Embrapa Agroenergia, gente, é tudo de bom, né? Porque se é Embrapa, é tudo de bom. Agora, se é agroenergia, tem tudo a ver com a nossa COP. Alexandre Alonso, que prazer em tê-lo aqui. Obrigado pela sua gentileza de falar comigo. Imagina, o prazer é todo meu. Eu sempre acompanho seus programas aí. Satisfação poder participar aqui. A satisfação é minha. Deixa eu te falar, antes da gente entrar no tema da COP, você já sabe, se acompanha nosso trabalho e sabe que ninguém nasce chefe geral de nada, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho o que te trouxe aqui, me fala um pouquinho do seu pedigree. Parece que você tem responsabilidade que veio do berço, que o pai é professor da universidade, ou seja, me conte um pouquinho da sua história. Exatamente. Bom, eu estudei agronomia na Federal de Lavras, eu sou natural de Lavras. Meu pai, professor Donizete, professor de fisiologia vegetal, trabalhando principalmente com a parte de café. E desde muito cedo eu tomei gosto pela ciência, eu tomei gosto pela agricultura e logo não tive dúvida de trilhar esse caminho. Fiz agronomia, depois mestrado e doutorado em genética, já pela Universidade Federal de Viçosa. E há 14 anos estou na Embrapa, fiz toda uma parte de desenvolvimento de tecnologias com a parte de genética, genômica de espécies para a produção de biocombustíveis. Liderei durante algum tempo o time de inovação e negócios da unidade e há quase 5 anos estou à frente da chefia geral com a responsabilidade aí, então, de liderar, de coordenar as ações dessa unidade tão importante aqui para a rede da Embrapa. Maravilha. Você sabe que a Embrapa sempre tem gente da Embrapa aqui no programa Fala Carlão. Aliás, recente, na nossa última visita a Brasília, nós gravamos uma entrevista com o Clênio, que é diretor de pesquisa e desenvolvimento lá da Embrapa. Já falamos com a Silvia várias vezes. E eu queria saber o seguinte, esse tema, né, da agroenergia é a bola da vez, o Alexandre. Então, portanto, você é o cara da vez aí, porque não existe nada mais importante. Como me disse até outro dia o Jacir Costa Filho, presidente lá do COSAG, da Fiesp, falou: Carlão, nós precisamos de uma vez por todas eliminar o uso de combustíveis fósseis e o mundo precisa encarar essa realidade. E dentro dessa equação abre uma avenida gigante para o Brasil, né? Com certeza. Eu acho que o Brasil fez uma escolha já há muito tempo, né? Eu acho que desde do Proálcool, que foi um programa já de algumas décadas pela opção de etanol, mais recentemente com o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, com o RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombustível, e ontem, inclusive, com a sanção do projeto de lei Combustível do Futuro, o Brasil fez uma escolha estratégica pelos biocombustíveis como uma alternativa para promover transição energética e também para promover descarbonização. Quando a gente fala de biocombustíveis, e a gente pode estar falando de vários deles, desde o etanol, o biodiesel, até combustíveis mais avançados, dito avançados como combustível sustentável de aviação, todos eles têm uma característica que é de ter uma menor pegada de carbono em relação a combustíveis fósseis. Então, se um país que tem agricultura como o Brasil tem e que precisa promover uma transição energética e precisa promover uma descarbonização, é inteligente se explorar a capacidade de produção de biomassa agrícola e de biocombustíveis como uma forma de descarbonizar setores importantes como a matriz de transporte. E aí, obviamente, igual você disse, é uma das bolas da vez, né? Eu acho que a gente está tratando sempre de sustentabilidade. A agricultura brasileira, ela passou por uma fase de expansão de área, posteriormente por uma fase de aumento de produtividade, onde houve um investimento maciço em tecnologia, e a agricultura hoje ela vive uma fase de sustentabilidade, de multifuncionalidade. Então, os sistemas agrícolas de menor intensidade de carbono
vão permitir a produção de biomassa em quantidade e qualidade para se gerar mais biocombustíveis também com menor pegada de carbono. Então é uma alternativa de se explorar uma vantagem comparativa que o Brasil tem do agro para gerar um produto com um efeito descarbonizante muito importante. E aí é uma conexão direta com a agenda da COP. Se a gente está falando de COP, de sustentabilidade, é importante que o Brasil fale de biocombustíveis, e o fato de ontem a gente ter tido essa sanção do combustível do futuro, eu acho que demonstra e reforça essa posição do Brasil na vanguarda aí da produção dos biocombustíveis e da sustentabilidade. E agora, olhando daqui para frente, né, a própria sanção que você se refere a esse projeto de lei, que papel que fica reservado para entidades como a Embrapa? Quais são os projetos que vocês estão lá na Embrapa desenvolvendo e avançando nessa linha? Com certeza. Isso é muito interessante. Assim, o combustível do futuro e várias ações que estão em andamento, elas vão implicar na gente ter uma maior produção de biocombustíveis. Então, o projeto traz, por exemplo, um aumento da mistura de etanol de 27,5% até 35%. Ele traz uma projeção de aumento da utilização do biodiesel em mistura com o diesel fóssil. E ele também ele cria novos programas, um programa de produção de diesel renovável, um programa de produção de combustível sustentável de aviação e um programa de produção de biometano, além de regular a questão de combustíveis sintéticos e também a questão de captura de carbono. Isso faz com que, se a gente vai aumentar, Carlão, a produção de biocombustíveis, obviamente a gente vai ter que ofertar mais matéria-prima para a produção desses biocombustíveis. Se a gente está falando em aumentar a utilização de etanol, seja como um biocombustível de uso direto, seja como matéria-prima para outros biocombustíveis, porque o etanol ele pode ser convertido, por exemplo, em combustível sustentável de aviação, por uma rota chamada de ATJ, ou Alcohol to Jet. Isso vai implicar que a gente vai precisar do investimento maciço em ciência, em tecnologia e inovação, que permita a gente aumentar a produtividade dos cultivos, que são a base da produção de biocombustível. Então, por exemplo, a gente está falando de cana-de-açúcar, vai ser preciso a gente investir em tecnologia para aumentar a produtividade dos canaviais, para que a gente possa ter mais matéria-prima para a produção de etanol. Então, isso vai requerer, e é um papel da Embrapa, como que a gente pode realmente disponibilizar essas novas tecnologias por meio de ferramentas digitais, por meio de biotecnologia, entre tantas outras, para permitir esse aumento de produtividade. Um outro ponto interessante muito se discute em relação à questão de como que a gente pode aumentar essa produção incorporando áreas de pastagens degradadas, que você sabe a gente tem um volume significativo no país. Nesse item, inclusive, o ministro Carlos Fávaro vive falando, né, e eu já falei com ele sobre esse tema, só aí permite já uma nova revolução do tamanho da que foi feita para a Embrapa nos últimos 50 anos. Exatamente, e é uma revolução que essencialmente depende de novas tecnologias, porque obviamente se existe algum grau de degradação nessas pastagens, para serem reincorporadas aos sistemas, como por exemplo para a produção de biomassa, para tanto alimentos quanto biocombustíveis, a gente vai precisar trazer tecnologia. E dois pontos que eu trago também de papel da Embrapa é o seguinte, a gente hoje está superando uma discussão do ou e passando a uma proposição do e. O que eu estou dizendo isso? Em vez da gente ficar discutindo, eu produzo alimento ou biocombustível, eu produzo biocombustível A ou biocombustível B, o biocombustível ou bioproduto. Com a tecnologia adequada, a gente pode produzir um e outro. A gente pode produzir alimento e biocombustível e bioprodutos, a gente pode prestar serviços ambientais. Então, do ponto de vista de desenvolver tecnologias que permitam a conversão eficiente dessa biomassa nesses múltiplos bioprodutos, e aí eu estou falando de processos industriais, de bioprocessos mediados, por exemplo, por micro-organismos, é um ponto que vai ajudar a dar essa guinada, que a gente consegue aumentar a multifuncionalidade da agricultura brasileira. E um outro ponto muito interessante é a questão de aproveitamento de resíduos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, vamos expandir a produção de biometano. Biometano é purificado a partir do biogás, que é um gás proveniente de um processo de biodigestão de resíduos. Pode ser resíduos urbanos, mas principalmente o grande potencial aí está na utilização de resíduos agrícolas. Então, pensando no tamanho, na diversidade da agricultura brasileira, a gente também tem, consequentemente, uma possibilidade de utilizar uma boa parcela desses resíduos para a geração de energia. Então, como que a gente consegue desenvolver tecnologias para permitir aumento de produtividade das lavouras já instaladas, dos cultivos já em uso, cana, milho, soja, então,
como que a gente incorpora novas variedades. Então, a gente tem feito um trabalho na Embrapa, por exemplo, de tropicalização da canola. Então, tipo, a canola que tem uma área de plantio tradicionalmente em áreas temperadas, a gente está fazendo um trabalho semelhante ao que a própria Embrapa fez com a soja. Eu ia te trazendo falar para o cerrado. Hoje a gente já tem alguns milhares de hectares em regiões de cerrado. E vai ser uma alternativa, por exemplo, para safrinha em rotação com a soja. A gente tem feito um trabalho com a macaúba, que é uma espécie nativa, um investimento maciço de grupos privados com um grande potencial de produção de óleo para a produção, por exemplo, de combustível sustentável de aviação. Então, toda a parte de tecnologias para aumento da produtividade, tecnologias que permitam a gente obter de uma maneira integrada múltiplos produtos a partir da agricultura, por meio de modelos que a gente está chamando de biorefinaria, ou seja, bioprocessos que permitam obter alimento, energia, biocombustível A, B, bioproduto para atender a indústria e também tecnologia para aproveitar resíduos. Então, algo que poderia ser um passivo ambiental, se não tratado adequadamente, passar a ser um ativo, inclusive, que possa gerar renda para os produtores. E aí, quando você fala, a gente está aqui num evento... É um conceito importante de economia circular, exatamente. Né? Então, quando a gente está num evento igual esse aqui da COP, que a gente essencialmente está falando sobre sustentabilidade, tudo isso que eu estou comentando, essencialmente, é injetar sustentabilidade na veia aí. E esse, acho que é o papel da Embrapa. Como que a gente pode realmente suportar o desenvolvimento dessas novas tecnologias e como que a gente pode suportar o desenvolvimento desse mercado. A gente teve um papel muito interessante. Eu costumo dizer que a Embrapa tem alguns papéis muito conhecidos. Talvez o mais conhecido de todos, até daqueles que te acompanham no seu programa aqui, é o de desenvolvimento de tecnologia. Mas a gente faz um papel muito importante, que é o de suporte a políticas públicas. Então, por exemplo, com o RenovaBio, com o combustível do futuro, com a preparação para a COP, etc., como que a gente pode prover os melhores dados, as melhores análises, os melhores modelos, para que a gente possa ter as melhores legislações, as melhores políticas públicas, os melhores posicionamentos do país. Então, a gente fez isso, continua fazendo, e principalmente agora, que a gente vai ter um processo de implementação, de regulamentação de vários desses novos programas de biocombustíveis, a Embrapa, com certeza, também vai dar esse suporte para que a gente possa ter a melhor implementação desses modelos. Eu acho que é um tema instigante, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando. Eu percebi já, mas o nosso tempo está acabando aqui, viu, querido? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns, porque a Embrapa realmente, eu sempre digo que faz parte da equação, faz parte da solução desses problemas todos que a gente tem que encarar no dia a dia. Né? Com certeza. Eu acho que a gente está ciente dessa nossa responsabilidade, né, de discutir as potencialidades, mas principalmente apresentar soluções para o país e apresentar soluções que permitam que a nossa agricultura continue sendo esse segmento pujante, inovador, que suporta o desenvolvimento do país. E a gente não cansa de dizer, Carlão, que a agricultura brasileira é essencialmente um empreendimento nacional brasileiro e essencialmente uma agricultura movida à ciência. Foi desenvolvimento científico, pesquisa e inovação que transformou a agricultura brasileira e é certamente a ciência, tecnologia e inovação que vai permitir com que a gente continue transformando a nossa agricultura, aumentando a sua participação aí no nosso país, a sua responsabilidade. E a gente está pronto aí na Embrapa para continuar esse trabalho e sempre à disposição aí de todos os parceiros e nossos colaboradores. Maravilha. Eu vou acrescentar aí nesse seu tripé de ciência e inovação, vou acrescentar aí a figura do empreendedor, do agricultor brasileiro, que é um grande empreendedor. Então, esse trio junto, o empreendedorismo do agricultor brasileiro, vamos dizer assim, a abertura que ele tem para uso de tecnologia e a ciência aplicada através da Embrapa e de outros tantos órgãos brasileiros fizeram com que o agronegócio brasileiro seja o que ele é. É isso aí, gente. Obrigado pela sua audiência. Pré-COP 29 de Baku a Belém, aqui direto de Brasília. Obrigado pela audiência. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.